Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like, ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre seus direitos. Vamos ver qual o tema de hoje. Como proceder num acidente de trânsito? Isso é fundamental. Hoje mesmo atendi uma pessoa sobre um acidente de trânsito. Vamos lá. Quais são os primeiros passos no momento do acidente? Qual é? Precisa fotografar algumas coisas. Como, por exemplo, qual a posição dos veículos? Por quê? Se você mostrar por uma foto qual a verdadeira posição dos veículos, no momento do acidente, desceu, tira a foto da posição dos veículos. Por quê? Porque vai haver discussão de como aconteceu o acidente. E a posição dos veículos no momento do acidente é fundamental. Outra coisa, região do acidente. Afaste-se 50 metros mais ou menos do veículo e tire uma foto geral de como estão os veículos na posição do acidente. Por quê? A visão geral vai nos dar uma amplitude da situação como um todo. Quais são as ruas, quais são as sinalizações e tudo mais. Outra coisa são as placas e sinalizações. Tem placa de pare no chão? Tem placa de pare antes? Tem o sinal estava verde e vermelho? Dá para você poder fiscalizar esse tipo de coisa. Tá? Outra coisa, fotografe o certificado de licenciamento do veículo e a CNH do outro condutor. Por quê? Para você ter certeza de que você tem os dados do condutor que sofreu o acidente. E documento das testemunhas. Por exemplo, teve testemunha ali por perto que viu o acidente e que se prontifique a testemunhar, fotografe o documento da pessoa, certo? Ou um RG, por exemplo, que vai ter o número do RG, o nome, o CPF e tudo mais. E com isso você consegue localizar a pessoa para testemunhar, ok? Essas fotos são fundamentais. Outra coisa, se houver vítima, você tem que chamar a polícia, porque o BO tem que ser feito, se tem vítima, o BO tem que ser feito no local, além de chamar o socorro, é claro, né, se for necessário. Agora, se não houve vítimas, a polícia não irá atender ao acidente. Então você vai ter que fazer um BEO, que é um boletim de ocorrência eletrônico, ok? Não vai haver atendimento policial, por mais que você chame, por mais que você veja, a primeira pergunta que a polícia vai fazer é: tem vítimas? Se não tem vítimas, eles não vão, faça o boletim eletrônico, ok? Vai haver discordância entre o boletim de um, o boletim de outro, isso é fundamental. Por isso as fotos iniciais, por isso que a descrição do acidente tem que ser bem feita, ok? Perfeito. Outra coisa, o não responsável pelo acidente de trânsito. Quer dizer, você foi acidentado, alguém chocou-se com você, tá bem? O condutor que chocou com você é o proprietário do veículo? Ou ele é só um condutor? É o irmão do dono, é o filho do dono, é alguma coisa. É importante você saber quem está conduzindo, se é o proprietário ou não. Ele assumiu a responsabilidade? Ele assumiu frente a você? Ele te disse que sim? Então isso vai ter que constar no boletim de ocorrência, que é importante que você identifique muito bem e narre muito bem no boletim de ocorrência, porque é o BO que vai ser fundamental em qualquer processo e ação futura. O responsável pelo acidente tem seguro ou não? Tá? Ele fará uso do seguro, porque às vezes o acidente é de pequena monta e ele não vai acionar o seguro, ele vai pagar do próprio bolso. Então é importante você saber se ele vai acionar ou não o seguro. E se ele for acionar o seguro, é fundamental que você tenha o nome da seguradora, o número do registro, tá? E a cópia do BO que ele fará. Ele fez um boletim de ocorrência, que é o que ele vai apresentar para a seguradora. Se ele foi o responsável, o boletim de ocorrência dele vai dizer que ele é o responsável, a seguradora vai pagar terceiros, ela vai te pagar, sem problema. Mas se ele transferir a responsabilidade para você, é o que nós veremos agora, tá? Perfeito. Vejamos se você é o responsável pelo acidente. Se você tem seguro, certifique-se de o conteúdo do BO. Quer dizer, você tem que ter certeza de como está o BO. Acione seu seguro e forneça o número do sinistro ao outro condutor. Por quê? Porque o teu seguro pagará terceiro, pagará o outro. Mas você tem que fazer um boletim de ocorrência correto, pagará a sua franquia e a seguradora cobrirá as despesas. Ok? Agora, se o outro tem seguro também, ele cobrará de você a franquia. Certo? Agora, tome cuidado, por quê?
Se você não usar o seu seguro, ou se você não tiver seguro, a seguradora do outro, que foi vítima do acidente, quer dizer, você foi o responsável e o outro foi vítima. Ele acionou a seguradora dele com o boletim de ocorrência, onde você assumiu a responsabilidade do acidente. Ele vai te pedir, ele vai te exigir a cobrança da franquia, porque ele vai acionar a seguradora. Perfeito, você acha que pagando a franquia está resolvido o problema? Não, é um grande engano. Por quê? Porque a seguradora vai consertar o carro do outro, vai consertar o carro da vítima, certo? Quando ela terminar o conserto, ela processará você para ressarci-la. Se você tiver um seguro, será uma briga entre seguradores, mas presta atenção, você, sendo responsável pelo acidente, se você não tiver seguro ou não usar sua seguradora, a outra seguradora irá cobrar você, o conserto de você. E eles usam peças originais. Então, normalmente, o conserto de uma seguradora é muito mais caro do que um conserto numa oficina normal. Ok? Acidentes com vítimas. Tá? Primeiro, você tem que verificar se você é responsável pelo acidente, principalmente. Você tem que verificar a gravidade dessas vítimas. Se houve lesão grave ou se houve óbito. Tá? Se houve lesão grave ou houve óbito, você será responsabilizado, você será processado. Aí é fundamental saber algumas coisas, como por exemplo, com causa, ou se foi superveniência, ou se foi concorrência de culpa. O que significa isso? Com causa, a culpa foi sua. Se a culpa foi sua, você será responsabilizado. Se houve óbito, haverá uma série de responsabilidades sobre a família da vítima, sobre o funeral da vítima. Isso eu discutirei num próximo vídeo sobre as responsabilidades do causador do óbito num acidente de trânsito, sobre quais são as responsabilidades sobre a família da vítima. Vamos discutir isso num vídeo muito especial, por quê? Porque é muito importante. Superveniência. O que é superveniência? Por exemplo, num acidente, a pessoa se feriu, mas não se feriu tanto. Não foi um ferimento grave. Mas, ao socorrer a vítima, populares ou as pessoas retiram a vítima sem os devidos cuidados, sem que o SAMU chegue, e a pessoa sofre um dano cervical. A pessoa sofre um dano mais grave. Ou na ambulância, a ambulância está indo para o hospital, sofre um acidente e a pessoa morre. Esse é superveniente. Você é responsável pelo dano que você causou à vítima, não o que aconteceu posterior com a vítima. Se a culpa não foi sua, se não é com causa, é superveniente, você responderá por aquilo que você causou. Tá? E concorrência de culpa, onde duas pessoas tiveram culpa, os dois tiveram culpa sobre a morte ou sobre uma lesão grave de alguém. Então, se houve culpa concorrente, os dois responderão pelo ocorrido. Sempre será processado. Se há vítima e há ocorrência, porque houve socorro, há um registro disso, tanto no SAMU, que faz o socorro, eles fazem um registro de tudo que aconteceu, e no hospital o tratamento que foi recebido. Tá? Muitas vezes, em casos desse tipo, há necessidade de perícia. Então a polícia fará uma investigação sobre o que aconteceu e como aconteceu o acidente, para responsabilizar as pessoas. Então, num próximo vídeo, nós vamos discutir exclusivamente quais são as responsabilidades de uma pessoa que sofre acidente e causa o óbito numa terceira pessoa, numa outra pessoa. Por exemplo, essa semana eu vi um acidente de um motociclista andando normalmente numa rodovia à noite e um ciclista atravessou a frente dele. Ele atropelou o ciclista e levou-o a óbito. O ciclista faleceu por causa do acidente. O motociclista teve culpa? Sim, ele será responsabilizado, ele será processado por homicídio culposo, aquele que ele não teve a intenção de matar, mas ele matou, ele estava dirigindo. Prestem bem atenção, se você está dirigindo, você está assumindo a responsabilidade e o risco de matar alguém. Então, cuidado, certo? Muito cuidado ao dirigir, principalmente as pessoas que gostam de andar acima da velocidade e fazer coisas proibidas. Qualquer acidente você será responsabilizado e no próximo vídeo nós veremos quais são as consequências que podem ser pelo resto da vida.
Ok? Perfeito? Outra coisa, acidente sem vítimas. Vamos reforçar, acidente sem vítima. Temos veracidade de versões. Se você não fizer aqueles primeiros passos e não documentar como realmente aconteceu o acidente, haverá duas versões, a versão de um e a versão do outro. Se não houver provas, não houver testemunhas, o juiz ficará impossível de decidir. Ele precisa de provas. Se as duas versões parecem verossímeis, quer dizer, existe possibilidade de que as duas sejam verdade, o juiz não decidirá nada, ele anulará o processo e diz, cada um assuma a sua responsabilidade. Tá? As seguradoras dependem do BO. Então, é muito importante o boletim de ocorrência, quando você redigir o boletim de ocorrência. Além do que, boletim de ocorrência é um documento oficial do governo. Se você mentir num boletim de ocorrência, você pode ser processado por mentir em um documento oficial. Cuidado, tá? O litígio, se houver duas seguradoras e você acionar a tua seguradora, a briga será entre as duas seguradoras. Não se preocupe, você paga a tua franquia, o outro paga a franquia, que pode haver uma briga entre vocês dois para ver quem paga a franquia de quem, mas os consertos dos veículos será pago pelas seguradoras e uma cobrará da outra de acordo com o que estiver escrito no BO. Tá? As franquias, normalmente, paga o responsável pelo acidente, paga a franquia do outro. Mas isso é discutível na justiça. Em que justiça se discute isso? Na Justiça Especial Cível, que é conhecida normalmente por pequenas causas. Já não é mais pequenas causas, se chama JEC, Justiça Especial Cível. Até 20 salários mínimos, ele dispensa a obrigatoriedade de advogado. Quer dizer, você não é obrigado a ter um advogado para entrar numa ação até 20 salários mínimos. Hoje, março de 2020, o salário mínimo está em R$ 1.045, 20 salários mínimos são R$ 20.800. Então, um conserto até esse caso, uma discussão até esse caso, é no JEC. E nem precisaria de advogado. De 20 a 40 salários mínimos, quer dizer, até R$ 41.800, você precisa de advogado para poder entrar e discutir, seja franquia, seja conserto de veículo, seja o que for. Ok? Acima disso, é a justiça comum. Resumindo, pessoal, como proceder num acidente de trânsito? Primeiro, é muito importante os primeiros passos. Outro, seguradora sempre cobram. Presta bem atenção. As seguradoras sempre vão cobrar o responsável. Seja ele a seguradora do responsável do acidente ou o próprio responsável. E último, acidentes com vítimas, o responsável será processado. Tenham isso bem claro na sua mente. Então, cuidado ao dirigir. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, dar um joinha e ativar o sininho para os novos vídeos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.